Guia rápido sobre design humanizado. Recentemente aqui no canal eu fiz um pequeno desabafo sobre questões éticas envolvendo o trabalho de um UX designer, no caso desse UX designer aqui. E aí, me aprofundando um pouco mais sobre a questão ética do nosso trabalho, eu me deparei com um conteúdo de um autor que eu já amo de paixão, falando sobre o design que humaniza. Eu tô falando desse carinha aqui, ó, do John Jablonski. O John Jablonski, que provavelmente estou falando o nome dele errado, ele é autor do site Laws of UX, ou seja, as leis de UX. E recentemente eu adquiri esse livro, a versão em português do livro dele, que seria um compilado dos conteúdos desse site, mais alguns adendos, que fala sobre 10 premissas importantes na hora de você pensar em conceitos da psicologia para justificar o seu design. E o John lançou um novo site chamado Human by Design, ou seja, humano pelo design. E esse conteúdo me chamou muita atenção porque ressoou com essa questão ética que eu estava vivendo no momento. E mais uma vez, seguindo a regra dos 10, o John apresenta 10 princípios de um design mais humanizado, mais ético, para que nós, designers de experiência, possamos nos amparar e ter um conteúdo ali para pesquisar e justificar as nossas tomadas de decisão de design. Esse sou o eu do futuro, com uma luz muito bosta e o carro da pamonha passando de fundo, apenas para dizer que por algum motivo eu achei que eram 10 princípios e na verdade eram somente 7. Mas melhor que o vídeo ficou mais curto, 10 ia ficar ainda mais longo. Quer dizer, eu não sei, eu ainda estou editando esse vídeo, então depois a gente vê isso. Bora falar sobre eles? O primeiro princípio é o empoderamento. Enquanto empoderamento, eu estou falando de entregar na mão do usuário o poder de decisão, o poder de escolha. Porém, entregar na mão do usuário o poder de escolha pode afetar seu resultado financeiro. E aí vem o seu trabalho como designer, que é lutar para colocar o usuário no centro, não a receita que sua empresa gera. O segundo conceito seria a finitude. Você provavelmente já se deparou aí navegando pela internet na existência dos scrolls infinitos, né? Scrolls, por exemplo, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Aquela tela que você vai scrollando e quando você viu, você já passou metade do seu dia ali procurando por mais uma informação que dê um gostinho de excitação no nosso cérebro. O conceito do scroll infinito foi inventado por um designer chamado Asa Raskin, e sendo que ele mesmo já pediu desculpa para a humanidade por ter inventado essa feature. Esse conceito é bem simples, mas ele ajuda a gente a entender que é muito melhor a gente ter tempo de qualidade em uma interface, em uma experiência, do que a gente ter muito tempo em uma experiência. E as boas práticas são evitar aqueles loadings infinitos, do scroll infinito, avisar o usuário que ele já scrollou o suficiente, ou até mesmo impedir que um vídeo entre em autoplay e você pergunte para o usuário: e aí, usuário, você quer continuar assistindo? Alguns sites já estão praticando isso, mas ainda a gente tem um grande trabalho pela frente para humanizar essa questão da finitude do design. E o terceiro conceito é a inclusão. Bom, nós estamos vivendo momentos maravilhosos na época da inclusão, na era da inclusão digital. E nunca se falou tanto sobre esse tema quanto a acessibilidade e até diversidade no momento de criação. Então a gente tem que aproveitar esse momento e realmente agarrar essa oportunidade de fazer a diferença no mundo do design, de humanizar o mundo do design. A primeira boa prática para um design mais inclusivo é incluir pessoas no design. Uma andorinha só não faz verão. Na verdade, o que faz verão é toda uma flora e uma fauna, né? Um bom design é feito por times diversos, diversas culturas, diversas etnias, diversas cores, diversos gêneros. Se você tiver o poder na sua mão para decidir como montar um time, escolha diversidade. Se você não tiver poder de escolha, enche o saco de quem tem. E outra boa prática na inclusão é pensar em acessibilidade. Procure entender quem é que vai utilizar aquela experiência e se projetar no lugar de pessoas que possuem algum tipo de debilidade. Eu estou falando de pessoas com problemas visuais, problemas auditivos, problemas motores, problemas cognitivos, enfim, existe uma gama de perfis que necessitam que o designer pense em acessibilidade para entregar uma experiência melhor e melhorar o dia a dia dessas pessoas. E acrescentando uma layer de informação em cima de acessibilidade, você como designer pode inclusive dar o controle da acessibilidade para o seu usuário, permitir que ele escolha ligar ou desligar features de acordo com as condições dele. O quarto ponto para um design humanizado é a resiliência. Um design resiliente é aquele que prevê condições extremas de uso, condições de vulnerabilidade,
e procura ao máximo antecipar esses casos para evitar problemas futuros. Lembrando que uma das principais funções de um UX designer é mitigar riscos futuros. Mas nem só de previsão vive o UX designer. Você precisa falar com seu usuário, você precisa entender seu usuário, você precisa observar o seu usuário. E como fruto dessa observação, você vai ser capaz de tomar decisões mais acertadas de design. Escolher momentos em que seu usuário pode, por exemplo, ligar ou desligar features, entender fluxos onde esse usuário pode de repente ficar frustrado e com isso mitigar essas questões e criar um design mais acessível. E o quinto ponto para um design mais humano é que seu design seja respeitável. E para esse ponto tem um conceito muito interessante chamado Calm Technology, ou seja, tecnologia calma. E nesse conceito a gente procura trabalhar a atenção do usuário da maneira correta. A gente procura utilizar a atenção do usuário, requisitar a atenção do usuário apenas nos momentos em que ela é realmente necessária. E nos momentos em que ela não é necessária, a gente trabalha a periferia da atenção desse usuário. Talvez nem toda notificação seja importante. Talvez nem toda informação seja relevante para o seu usuário naquele momento. E é por isso que um design humano respeitável visa compreender esse conceito da tecnologia calma e criar features, criar momentos da experiência que são capazes de entrar no foco de atenção e sair do foco de atenção desse usuário e ir para a periferia desse foco de atenção. Acho que a gente pode falar mais sobre Calm Technology num próximo vídeo. E o sexto fundamento para um design mais humano é criar um design que realmente pensa no humano que está usando a experiência. E por pensar no humano que usa a experiência, eu estou falando em pensar no bem-estar dele, pensar no uso do tempo desse usuário, pensar no dinheiro desse usuário, pensar nas dificuldades que ele tem no dia a dia dele e como que a sua solução pode evitar que ele tenha mais problemas. Um exemplo prático que eu posso dizer aqui é a grande máxima que todo designer de experiência costuma ouvir uma vez ou outra na vida, que é de evitar atritos. E nem sempre evitar atritos é a melhor decisão para esse seu usuário. Às vezes um pouco de atrito é importante para que o seu usuário pare e considere as ações que ele está tomando naquele momento. É quase como se fosse uma lombada, onde o seu carro está vindo numa determinada velocidade e ele precisa parar e reconsiderar a velocidade que ele está indo para depois seguir o caminho. Esses momentos de consideração, eles podem ser criados artificialmente usando algoritmos que desaceleram a navegação desse usuário. Eles podem ser criados com literalmente lombadas digitais, onde a gente pergunta para o usuário se ele quer seguir, se ele quer continuar. E um ponto importante é encorajar a moderação. Sabe quando Netflix fala assim, você ainda tá por aí? Quer continuar assistindo? Não? Ou quando o Instagram fala para você, acho que é tudo por hoje? Então, essas são boas práticas de um design que considera o ser humano que está usando o seu design. E o sétimo e último conceito de um design mais humano é um design transparente. E aqui eu não estou falando do glassmorfismo, que eu já comentei em algum vídeo no meu Instagram. Por transparência, um design mais humano quer dizer que você está dizendo exatamente o que está acontecendo para o seu usuário. Quais informações estão sendo coletadas, quanto tempo ele vai levar naquela experiência, quais acessos o seu aplicativo está pedindo para esse usuário. Enfim, é um design que também considera o ser humano que está utilizando a experiência e considera que ele tem a capacidade para conseguir fazer as melhores escolhas para a vida dele. Se esse ser humano não quer compartilhar os dados com você, tudo bem, ele não compartilha esses dados. Se esse ser humano não quer compartilhar a câmera do dispositivo com você, tudo bem, ele não compartilha. E se a sua experiência requer que o usuário compartilhe dados e compartilhe a câmera do celular para que ele siga na experiência, tudo bem, a experiência acaba e seu usuário sai da experiência. Como eu disse, um design mais humano pode mexer no bolso da sua empresa, mas são riscos que a gente precisa tomar para construir uma internet, construir um ecossistema digital mais saudável para todo mundo. E é isso, gente. Esses foram os 7 conceitos para um design mais humano. Eu vou deixar o link na descrição do site do Jon Jablonski. E façam bom uso desse conteúdo. Eu espero ouvir de vocês histórias num futuro bem próximo sobre como esse conteúdo ajudou vocês a tomarem decisões mais acertadas de design no dia a dia de vocês. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, compartilha, comenta, faz todo esse rolê aí que todo mundo pede. Eu vou ser muito grato se vocês compartilharem nas redes sociais também. E quero muito ouvir o feedback de vocês a respeito dos vídeos aqui do UX e afins. É isso. Até a próxima, gente. Obrigado e tchau, tchau.